Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre faço, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E que também que você hype o vídeo, né? Dê uma hypada aí no vídeo para que a gente chegue a mais rubro-negros aqui no YouTube. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Felipe Luiz fez ontem, terça-feira à tarde, a sua última atividade para a partida de logo mais diante do Internacional pelas oitavas de final da Libertadores da América. Jogo no Maracanã, às 21h30. A atividade final começou e se realizou com as mesmas expectativas e dúvidas da atividade inicial, ou seja, quem substituirá Arrascaeta e será que De La Cruz vai para o jogo. Provavelmente, novamente, nós só saberemos a escalação uma hora antes da partida, como é de costume e usual do técnico Felipe Luiz. Casa cheia no Maracanã. Todos os ingressos esgotados, com certeza mais de 65 mil torcedores logo mais estarão presentes no Maracanã, empurrando o time para inicialmente buscar a vitória e depois um resultado maior. Definido pela Conmebol que o Flamengo jogará hoje diante do Internacional no Maracanã com seu uniforme número 1, manto sagrado rubro-negro, calções brancos e meiões rubro-negros. O goleiro Rossi do Flamengo atuará todo de amarelo. Um dos zagueiros titulares do Flamengo, Léo Pereira, é o zagueiro com mais gols marcados no Campeonato Brasileiro de 2025 em seu primeiro turno. São já 3 gols marcados em sua passagem pelo Flamengo. O zagueiro artilheiro já marcou 15 gols vestindo o manto sagrado rubro-negro. Especificamente sobre a atividade final de ontem, o Flamengo deve ter novidades para amanhã diante do Internacional. Jorginho volta e deve ter Alan como companheiro na volância. Luiz Araújo deve substituir Arrascaeta. A última vez que Luiz Araújo foi titular jogando pelo Flamengo foi no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro do Maracanã, partida que o Flamengo perdeu por 1-0. O Flamengo ainda vive a expectativa de ter Danilo e De La Cruz hoje contra o Inter, pois os dois foram liberados pelo departamento médico e já treinam no campo, mas devem continuar o trabalho na preparação física com foco no jogo de domingo contra o próprio Internacional pelo Brasileiro. O Felipe Luiz não divulgou a lista dos relacionados, portanto, gerando aí todas essas dúvidas em relação tanto ao time titular como a quem vai ficar no banco de reserva como opção. O adversário do Flamengo, o Internacional, chegou ao Rio de Janeiro no final da tarde de ontem com festa dos gaúchos na porta do hotel em Copacabana. Os prováveis Flamengo e Internacional para logo mais, segundo o portal GE, é o seguinte: o Flamengo, Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo, Plata, Pedro e Samuel Lino. O Internacional, Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Barnabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Tabata, Ricardo Matias e Wesley. Esse é o provável Inter diante do Flamengo logo mais. A arbitragem toda argentina para Flamengo e Inter pelas oitavas de final da Libertadores. O árbitro é Dario Herrera, da Argentina, assistido na bandeira 1 por Gabriel Scheide, também da Argentina, Facundo Rodrigues na bandeira 2, também da Argentina, e no VAR, árbitro de vídeo Hernan Mastrangelo, também da Argentina.
A transmissão de Flamengo Internacional vai ser em TV aberta pela Globo, com narração do Luiz Roberto, comentários do Júnior e do Ricardinho, e na TV fechada pela ESPN, com narração do Rogério Volgan, comentários do Paulo Calçade e do Zinho. O retrospecto entre Flamengo e Internacional marcam 111 jogos disputados, com 39 vitórias para o Inter, 38 vitórias para o Flamengo, e houveram 34 empates. O Flamengo marcou 143 gols e o Internacional marcou 157. Começou na segunda-feira, oficialmente, a pré-temporada do basquete do Flamengo, pois alguns jogadores, como o armador do time, Franco Baralho, já se apresentaram ao clube para o início da bateria de exames. Lá no final desse vídeo, eu vou trazer uma explanação completa do que foi o início da pré-temporada do basquete do Flamengo. Definido em sorteio ontem, terça-feira, às 10 horas da manhã, na sede da CBF, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminino. Bahia, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, Corinthians e Juventude, Bragantino e Clube Atlético Piauiense, Palmeiras e América Mineiro, Esporte e Realidade Jovem, São Paulo e Flamengo, Ferroviária e Vitória. Lembrando que essas partidas são realizadas em partida única, não tem ida e volta não, é só partida única. Também foram definidos, sorteados ontem, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Masculina 2025. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico estadual. Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, outro clássico estadual. E Fluminense e Bahia são os 8 que restam ainda na Copa do Brasil. A CBF promete para daqui a 60 dias o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro, anunciando que haverão novidades no novo modelo. O troféu original da Libertadores ficará exposto no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, entre a quinta-feira, dia 14, e o domingo, dia 17. Os visitantes podem participar do tour gratuitamente. Depois ele será exposto em São Paulo entre os dias 21 e 24 de agosto no Shopping Eldorado. De acordo com o ranking sobre os números do primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo tem os 5 maiores públicos da competição. O líder a partida líder em público é Flamengo 2, São Paulo 0, com 63.330 pagantes. Se tem os maiores públicos, tem também 4 das 5 maiores rendas da competição até então. A maior renda ocorreu na partida entre Flamengo 2 e São Paulo 0, com 4,6 milhões de reais, né? Lembrando que o Flamengo tem 7 das 10 maiores rendas do Campeonato Brasileiro em seu primeiro turno. O Flamengo é diferenciado, né, pessoal? A Conmebol definiu os uniformes que usarão Flamengo e Barcelona da Espanha na grande final do Intercontinental de Clubes Sub-20, dia 23 de agosto, um sábado, às 16h30 no Maracanã. O Flamengo Sub-20 jogará com o uniforme número 1, manto sagrado rubro-negro, calções pretos e meiões rubro-negros. Rubro-negros, nosso goleiro, que deve ser o Lucas Furtado, o Lucão, jogará todo de azul. O Flamengo está muito próximo de lucrar com uma possível negociação do centroavante Rodrigo Muniz, que deve sair do Fulham da Inglaterra para o Atalanta da Itália. A operação gira em torno de 35 milhões de libras esterlinas, o que equivale a 221 milhões de reais. O Flamengo detém ainda 25% de uma futura venda, que no caso daria aproximadamente a quantia de 60 milhões de reais. Bom, agora vamos explanar a pré-temporada do basquete do Flamengo. Finalmente começou, porém com ausências, né? Vamos trazer aqui um panorama geral dessa apresentação. 4 jogadores realizaram exames médicos: Baralho, o armador, Jonathan Luiz, Caio Gonçalves e Wesley Castro, o novo pivô. Chuck Johnson e Camis irão se apresentar em breve. Daniel Anienu está na seleção brasileira no Global Jam. Alexei, Guideodato e Juan estão com o Brasil na Copa América. E Alan Negrete, argentino, contratado pelo Flamengo, também está na Copa América, só que disputando pela Argentina.
Meus amigos, essas são as notícias de hoje do Flamengo. Mas hoje é dia de jogão. Hoje é dia de oitava de final da Libertadores da América. Entre Flamengo e Internacional. O Flamengo tem que fazer o dever de casa, tem que fazer o resultado dentro de casa para ir com uma vantagem para Porto Alegre, para que a gente possa lá, nos Pampas Gaúchos, sacramentar a nossa classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.